Todos já encontraram, nós vamos ler juntos. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaash. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Até o versículo 11, né? E serviram aos Baalins. Amém? Você pode sentar neste momento. Nós vamos estar estudando esse livro, né, tão fantástico, o livro de Juízes. É uma nova história sobre o povo de Israel, né? Tudo que vem antes, a saída deles do Egito, passaram pelo deserto, ficaram lá por 40 anos, por desobediência, né, e murmurações que o povo fazia, e agora a gente está em Juízes. Josué foi um grande líder. O Senhor muitas vezes declarou palavras de vitória sobre a vida de Josué. Josué era um homem obediente a Deus, mas que triste essa passagem de Juízes 2, quando o anjo do Senhor, né, que muitos teólogos dizem que era o próprio Deus, né, manifesta através de um anjo, dando essa palavra a um povo desobediente, né, que o sofrimento que aquele povo ia passar por desobediência, Deus havia dado uma ordem a eles e eles, infelizmente, desobedeceram. Então, o livro de Juízes relata uma nova caminhada do povo de Israel. Deus ordena que cada tribo tomasse posse da sua terra, e Josué chega ao fim de sua jornada entre os homens. O povo serviu a Deus no tempo de Josué e em todos os dias da geração que conhecia os grandes feitos do Senhor. Então o povo abandona os mandamentos do Senhor e passa a adorar outros deuses. No caso, Astarote e Baal eram os deuses dos cananeus, era o principal deus do cananeu, era Baal e Astarote, e viver com costumes pagãos, sofrendo consequências terríveis devido ao seu pecado. O povo passa a clamar a Deus por isso. Por isso Deus levanta juízes em Israel. Por isso foram levantados os juízes em Israel, né? Porque o povo clama a Deus, pois eles estavam passando por todo tipo de sofrimento, de dores, de falta de paz. Então Deus, atendendo o clamor do seu povo, né, ele levantava um juiz. Israel teve um total de 14 juízes, sendo o último, que nós conhecemos muito, Samuel, né? Homens e uma mulher, Débora, profetisa, que ajudou Baraque num dos dilemas do povo de Israel. Deus chamava e empoderava os juízes para libertar da opressão o seu povo
e a retomar a prática da obediência aos mandamentos de Deus. Porque o que Deus queria era que o povo voltasse a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. O povo servia a Deus de maneira superficial, guiado por circunstâncias, emoções, pois obedeciam a Deus enquanto o juiz julgava o povo. Após a sua morte, o povo novamente voltava a pecar e se prostrava a outros deuses, provocando a ira do Senhor. Amados, o livro de Juízes, eu aconselho a vocês, leiam. É muito bom. Vale a pena nós estarmos conscientes daquilo que nós precisamos fazer e de como um povo que servia a um Deus vivo, poderoso, justo, companheiro, fiel, poderia se afastar dele para servir deuses falsos que só trouxeram desgraça, derrota, tristeza, ausência de paz, sofrimento, de todas as formas. Então a gente começa a ler o livro de Juízes e ali estão os super-heróis da Bíblia. As crianças, Clarice, vai gostar muito da história de Sansão, que está lá, um grande homem de Deus, mas também um homem que, desculpe a expressão, pisou na bola. Poderia muito bem ter conquistado muitas coisas, ter vivido muitos anos, como Josué, 110 anos, como homem vitorioso, mas Sansão foi um herói que perdeu a sua força, porque abandonou o Senhor. E todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, nós perdemos as nossas forças, ficamos enfraquecidos, não conseguimos mais lutar. Então, amados, hoje nós vamos ver aqui algumas lições de alguns textos, de Juízes, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, porque eu creio que é essa palavra que o Senhor deseja para nós como igreja, porque antes de nós pregarmos aqui, nós oramos, nós buscamos, e a gente às vezes já tem a palavra, e a gente começa a pedir para Deus, Senhor, é essa realmente a palavra que o Senhor quer? E o Senhor confirma no nosso coração. Então, amados, o primeiro tópico é: Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. Veja bem o que ele diz aqui em Juízes 2:1, ele diz: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. O nosso Deus, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, eu gosto de citar os textos da Bíblia, porque tudo que o servo de Deus ensina aqui está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz diferença na nossa vida. Amém? Então, Gênesis conta a história quando Deus chamou Abraão e disse assim: Olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação. Então Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Por meio de Abraão, Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Amém? Então, Deus, ele jamais abandonou e nunca irá abandonar aqueles que pertencem a ele. Aqueles que ele fez uma aliança, que ele chama de povo meu, de filho meu. Deus é fiel, amados. Então ele disse aqui: eu jamais invalidarei o concerto que eu fiz com vocês. Todas as famílias da terra seriam benditas. Ele disse a Abraão, e tudo isso se cumpriu até nós, por meio de Jesus. Em Jesus Cristo, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento se cumpriram e chegaram até mim e a você. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus, que você é geração eleita, que você é povo de exclusividade do Senhor, que você é raça escolhida, que você é filho de Deus. Amém?
Então o Senhor, Ele tem uma aliança com você por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que levou os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida, liberdade, paz, vida em abundância. O Senhor Jesus nos deu. Amados, Deus sempre cumpre a sua parte na aliança. A fidelidade do Senhor está intrínseco, está no Senhor, a fidelidade dele. Faz parte do caráter de Deus. Deus não pode ser infiel a Ele, porque Ele é fiel. Isso é dele. Por isso nós precisamos nos assemelhar ao Senhor a cada dia que passa e sermos fiéis também ao Senhor. Naquilo que Ele tem nos chamado para fazer, nós precisamos ser fiel. Amém, igreja? Em Juízes 3:9, diz o seguinte: e os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava aos seus filhos um libertador. Apesar do povo se voltar para outros deuses, abandonando o verdadeiro Deus e Criador, Deus sendo fiel à sua promessa, ouvia o clamor de seu povo e levantava um juiz para livrá-los do sofrimento e da ausência de paz. Apesar do povo se virar as costas para Deus, Deus ouvia o clamor do povo e Ele levantava um juiz, e Ele levantou 14 juízes para abençoar aquele povo. Que Deus misericordioso nós temos, amados. Imaginem só a grande misericórdia do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus vingativo, como algumas pessoas falam de Deus. Deus é um Deus de grande misericórdia, de grande benignidade, de grande bondade e de grande fidelidade. Porque Ele tem uma aliança. Deus, Ele é um Deus de aliança. E aquilo que Ele te prometeu, que está na sua palavra, Ele vai cumprir até o fim dos seus dias. E você e eu temos cumprido a nossa parte na aliança com Deus? Temos sido fiel a Ele? Fiel no cumprimento à voz de Deus? Aonde Ele tem te chamado? O que Ele tem te chamado para você fazer no reino dEle? E o que você tem feito com o chamado de Deus? Abraão foi fiel, Josué foi fiel, mas a geração depois de Josué, quando todo Josué e toda aquela geração morreu, que conheceu os atos poderosos do Senhor, eles escolheram não obedecer a Deus e sofreram por isso. Juízes 3:12 diz: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Apesar de Deus levantar os juízes e socorrer o seu povo, porque naquela época os cananeus, jebuseus, todos aqueles povos, que nós vamos já saber por que eles permaneceram ali, porque não era da vontade de Deus que eles permanecessem. Aqueles povos, eles roubavam o povo de Israel. Eles até fizeram tanto mal, que até expulsaram uma tribo de Dan. E Deus tinha prometido a terra para aquela tribo. Por que tudo isso? Vamos já saber. Juízes 2:1 diz que o anjo do Senhor apareceu em Boquim. Boquim significa pranteadores. Eles choravam. Mas prantear é mais que chorar, né? Prantear é se jogar no chão, gritar alto. Parecia que eles estavam até arrependidos. Mas não estavam. Não estavam arrependidos.
Mas o que é que nós aprendemos com Deus? Que devemos ser fiéis. Amém? Porque Deus foi. Apesar de ter um povo infiel, Ele foi fiel. Amém? Aprendemos que nós devemos ser misericordiosos. Fruto do Espírito, né? Precisamos ser misericordiosos. Eu não posso condenar as pessoas. Eu tenho que ter misericórdia das pessoas, orar por elas, ajudar nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, porque o homem cai, amados, mas o Senhor levanta. E se ele encontra um homem, uma mulher misericordiosa, vai ser mais fácil dele levantar do que aquele que empurra mais, né? Está pecando, esse aí não serve, não. Empurra mais ele, fala mal dele, tudo errado. Nós temos que ter misericórdia. E aqui nós aprendemos com o Senhor. Nós precisamos ser leais. Deus é um Deus leal. Ele não abandona o seu povo. Nós precisamos ser leais com as pessoas, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos amigos. Nós não temos que querer estar do lado das pessoas só quando elas têm algo para nos dar. Quando elas nos entristecem, eu logo abandono. Está errado. Seja leal. Ore por ela. Ore por essa pessoa. Nós precisamos ser leais com aquelas pessoas que nós temos uma aliança. Amém? Precisamos ser leais com a nossa família. Quem não cuida da sua família, diz a palavra, se eu não estou enganada, em Timóteo, que é pior do que o infiel. É Tito ou Timóteo que fala? Pior do que o infiel. Tito, né? Timóteo? Obrigado, pastor. Timóteo. Você precisa cuidar da sua família, amar a sua família, cuidar dos seus filhos. Se você não tem tempo para cuidar de filhos, não tenha. Não tenha filhos. Para você ter filhos, você precisa cuidar deles. E não é fácil renunciar, muitas vezes, para cuidar dos filhos. Mas é necessário isso. Amém, jovens? Vocês não têm filhos, mas vocês vão ter. E vocês vão saber o que é renunciar para cuidar de um filho verdadeiramente. E faça direito. Deus tem cumprido a parte dele na aliança. E nós? Versículo 2, nós vemos aqui. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isso. Deus ordenou que não fizessem aliança com outros povos, mas eles não obedeceram. Com quem estamos fazendo alianças? Com quem estamos nos relacionando? Com quem estamos negociando, fazendo negócios, nos aliançando? Hebreus 13:5 diz o seguinte: não te deixarei, nem te desampararei. É o Senhor que te diz. Porque você precisa de alguém que não serve o Senhor do seu lado. Se o Senhor, na sua palavra, diz: eu não te deixarei e jamais te desampararei. Segundo ponto. Obedecer em parte gera grandes consequências. Eu gostaria de ler no Data Show com vocês o que Deus falou a Moisés, Deuteronômio 7, de 1 a 5. Amém? Então esse é o nosso segundo ponto, Deuteronômio 7, de 1 a 5. E nós vamos ler aqui, amém? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, vamos ler, a qual passais a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti,
os heteus, os gisgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a esses filhos, nem tomarás teus filhos, Tomarás teus filhos para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que se servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimarás as suas imagens de escultura. Amém? 6. Até o 5. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Antes que alguém diga que o nosso Deus é um Deus mau, quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele deu oportunidade para que todas essas nações, 7 nações, se arrependessem. Deus não rejeitava ninguém que queria obedecer a Ele. E até hoje, Ele continua do mesmo jeito. O Senhor não rejeita ninguém que queira obedecer a sua palavra. E todos esses povos tiveram a oportunidade de se arrepender, de servir o único Deus verdadeiro. Lembra de Raabe? A mulher Raabe, que servia como prostituta cultual na adoração de Baal, se arrependeu. Deus livrou Raabe toda a sua casa. Porque Deus é misericordioso. E Ele cuida daqueles que buscam a Ele, que querem servir a Ele. Amém? Deus deu uma ordem para destruir todos os povos que habitavam naquela terra onde as tribos iam tomar conta. Na cidade de Canaã. O que foi que eles fizeram? Diz a palavra aqui em Juízes. Eles não destruíram os povos. Nós vamos já ler. Eles não fizeram isso. Judá foi a primeira tribo que começou a tomar a terra que recebeu do Senhor. E o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. Isso está em Juízes 1:4. Você pode conferir. O Senhor deu na mão de Judá aquela terra, porque quem dava vitória ao seu povo é o Senhor. Foi Ele que deu a vitória a Judá. E Ele conquistou aquela terra que Ele tinha recebido. As 12 tribos, cada uma recebeu a sua propriedade, a sua herdade. E Judá foi o primeiro que foi a conquistar a sua terra. Foi o Senhor com Judá. Despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deus mandou que eles destruíssem todos os povos. O que foi que o Judá fez? Está lá em Juízes 1:9. Ele não destruiu os moradores do vale. Por quê? Porque tinham carros de ferro. Porque os carros de ferro daquela época, eles eram as armas de guerra mais sofisticadas. Então Judá pensou assim: eu não vou matar esse povo que está no vale, porque eu vou usar esses carros e uma parte desse povo para conquistar as outras terras. Amados, o que é que a palavra de Deus diz? Quem deu a vitória a Judá? Diz a palavra: e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. Quem deu a vitória a Judá? O Senhor. Judá não precisava de carros. Muitas vezes nós confiamos nos carros para nos dar a vitória e abandonamos o Senhor.
Preferimos os carros, preferimos o dinheiro do que servir ao Senhor. Confiamos mais em carros, em cavalos, como diz o Salmo. Mas não são os carros que nos dão vitória. Quem nos dá vitória é o nosso Deus. Sabe quem é que te dá saúde para você trabalhar? Deus. Sabe quem te deu inteligência para você fazer uma faculdade? Para você conquistar os teus sonhos? Deus. Ele te dá vitória. Judá se enganou. Quem nos dá vitória é o Senhor. Deus é quem nos dá vitória. Tudo que somos, temos, foi o Senhor que nos deu. Amém. Aleluia. Quando nós obedecemos, cremos, confiamos, nos esforçamos, Deus nos dá nas nossas mãos a vitória. Precisamos crer, precisamos nos esforçar. Também Deus não vai te dar vitória se você ficar dormindo. Se você não estudar, Deus não vai te dar vitória. Você não está correndo atrás de nada, você não vai ganhar nada. Não é verdade? Agora, se você está correndo atrás de alguma coisa, e você tem sido fiel a Deus, Deus vai te dar nas tuas mãos a vitória. Pois é Ele quem te fortalece. Aleluia. Juízes 1, 21, amados. Até o 36, depois vocês podem ler em casa. Vemos que nenhuma das outras tribos de Israel obedeceram à ordem de Deus e por isso sofreram grandes consequências. Todas as outras tribos deixaram as outras nações vivas, não expulsaram as nações da terra. Elas continuaram lá. Faltou ânimo, faltou coragem, faltou determinação. Não sabemos. Estavam lutando e de repente talvez ficaram cansados de lutar. Às vezes nós ficamos cansados de lutar contra o pecado e cedemos a ele. E deixamos ele do nosso lado como nosso vizinho. Assim como o povo fez com o inimigo. Deixou o vizinho do lado. O inimigo morando nas redondezas. E Deus disse, elimina todos. Porque Deus sabia o que ia acontecer com eles. Se eles deixassem os inimigos do lado. Não deixe o inimigo do seu lado. E o nosso inimigo é o pecado. O pecado, ele fica te cercando. Satanás, ele fica... É outro inimigo te cercando. Viu uma brecha, entrou. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Precisamos resistir ao pecado. E ele não pode ficar do seu lado, porque se você e eu estamos deixando o pecado do nosso lado, é porque nós não queremos abandonar o pecado. Está muito bom conviver com o pecado. Falta arrependimento na nossa vida. Falta arrependimento. Sabemos que a desobediência os levou à derrota constante. Tanto que Deus precisou levantar 14 juízes. Juízes 2, 2 e 3 diz: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Porque eles permitiram que os inimigos ficassem lá, porque eles não destruíram totalmente as nações inimigas, o Senhor ia permitir que essas nações permanecessem lá com eles. E o que foi que o Senhor disse para eles? E os seus deuses vos serão por laço. Sabe o que é laço? Armadilha. Eles iam ficar presos nos deuses dos cananeus, né?
E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizestes isto, pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas e os seus deuses serão por laço. O pecado precisa ser deixado de lado, não podemos levar conosco e pensar que está tudo bem. Ele nos fará cair, nos aprisionará, como eu já falei. Irmãos, não podemos servir a Deus sendo guiados por deuses do mundo. Baal e Astarote eram os deuses dos cananeus. Baal era o deus principal dos cananeus. As outras tribos, as outras terras, os outros povos, eles tinham outros deuses também. Mas Baal era o principal, Astarote era a sua esposa. E Baal, Astarote, eles eram considerados o deus da chuva, da agricultura, da fertilidade. Então, a adoração a Baal estava envolvido todo tipo de perversidade, imoralidade sexual. Daí é que vem as prostitutas cultuais, que eram usadas no templo de Baal para adoração a ele. E era disso que Deus queria livrar o seu povo, dessa miséria de vida que os cananeus viviam. E o que foi que eles fizeram? O povo de Israel se entregaram a Baal, se entregaram aos seus deuses, a toda a imoralidade, a toda a perversidade. E isso trouxe tristeza, ira ao coração de Deus. Israel se esqueceu do que Deus fez por eles. Lembra, Deus tirou Israel da escravidão do Egito. Tanto sofrimento, Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Amados, Deus tirou aquele povo, enviou 10 pragas para o Egito só porque Ele queria libertar o seu povo. Derrubou os muros de Jericó, porque Ele queria que o seu povo entrasse na terra que Ele prometeu, porque Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus abriu o mar Jordão, o rio Jordão, melhor dizendo, para que o povo pudesse passar. Quantos rios o Senhor tem aberto na sua vida? Quantos mares o Senhor já abriu na sua vida? Deus te curou, Deus te restaurou, Deus te abençoou. Quem você era e quem você é hoje. O que Deus já fez. Continue fiel a Ele, pois Ele é fiel a você. Amém? Aleluia. Enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor, enquanto ouviram sobre os feitos de Deus. Depois de toda a geração, morreu, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem suas grandes obras. E qual foi o resultado dessa geração que não quis saber de Deus, que não conheceu a Deus? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins eram os outros deuses dos fariseus, dos jebuseus, dos amorreus, do povo de Canaã. O povo abandonou a palavra de Deus. O próximo passo é deixar o Senhor e se entregar aos seus próprios deuses. Quando nós deixamos de obedecer, de ler a palavra de Deus, sabe qual é o segundo passo? Deixar o Senhor. Não podemos deixar de ler a Bíblia. Amém, igreja? Não podemos negligenciar a leitura da palavra. Temos que ler a palavra todos os dias. Nos esforçar para ler. Nos esforçar. Pois aqui estão as fontes de vida eterna. Aqui está todo o conhecimento que você precisa ter para você andar nessa terra aqui que Deus te deu. Amém? Deixamos o Senhor e seguimos os nossos deuses. Sabe quais são os nossos deuses de hoje? Os nossos interesses. São os nossos deuses. Hoje os deuses não são só de gesso, de madeira, de pedra, de rocha, não, como era antigamente.
Hoje os deuses são os nossos interesses. Aquilo que eu mais me interesso, que eu mais me esforço, que eu mais me dedico, é o que eu amo. É o meu Deus. Muitos estão passando a seguir ideias humanas, abandonando a palavra do Senhor. Ideias relativistas, onde nem tudo é pecado. Porque nós temos que ser tolerantes, sim. Hoje mesmo eu estava compartilhando lá em casa, no nosso devocional. Precisamos ser tolerantes, sim, com as pessoas, amados. Você não vai chegar e matar a pessoa porque ela não serve Jesus. Isso é outro povo que faz, não os cristãos. Cristão não faz isso. Discípulo de Jesus não faz isso. Nós somos tolerantes. Mas não confunda a tolerância em se agradar tanto daquilo que o mundo faz e começar a seguir o mundo porque você e eu somos tolerantes. Que a nossa tolerância não seja desculpa para nos entregarmos ao pecado. Amém? Tolerante é uma coisa. Pecar e aceitar o pecado é bem diferente. Alguns estão fazendo do seu emprego, família, dinheiro, a própria política, dos seus estudos, o seu Deus. Não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para congregar, para discipular. Não tem tempo para estar na EBD. Servir no reino, muito menos. As pessoas, depois da pandemia, ou até mesmo antes, já tinha gente assim, que vinha para a igreja, e a igreja tem se tornado um lugar de só receber. Eu venho no domingo, recebo a palavra e vou para casa. Aí eu sigo de segunda a sábado a minha vida. Eu não falo de Jesus, eu não dou testemunho, eu não convido ninguém para o grupo familiar, eu não discipulo, eu não leio a Bíblia porque eu estou muito ocupada com o meu trabalho, com meus estudos. Eu também não ensino meus filhos porque eu estou muito ocupado. Quero dizer para vocês o seguinte, isso é laço. A mesma coisa que Deus falou aqui. Quando você deixa o inimigo, que é o pecado, juntinho de você, você está caindo no laço dele. Você está dentro da armadilha do inimigo. Tire o pecado. Tire o pecado. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te sustentar, e Deus vai te dar a vitória. Amém? O povo de Israel tinha o socorro de Deus, o seu amor, o cuidado, a providência divina e trocou pelos ídolos cananeus. Isso os levou à decadência física, moral, emocional e espiritual. Todas as vezes que nós abandonamos a palavra e colocamos no centro da nossa vida os conhecimentos de fora, nós sofremos tudo isso. Fisicamente, moralmente, emocionalmente e espiritualmente. A palavra de Deus te levanta, me levanta por completo. Por isso ela precisa estar na nossa vida constantemente. Não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Eu não posso servir a Mamon, que é o Deus das riquezas, e o Senhor. Porque onde estará o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. No versículo 10, diz assim, a palavra:
E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. A nova geração não conhecia o Senhor e os seus atos poderosos. Por quê? Por que não conhecia? Será que eles não foram ensinados? Ou essa geração decidiu não seguir a Deus? Não sabemos. Mas a palavra de Deus diz que eles não conheciam os atos poderosos de Deus. Talvez os pais não tenham ensinado. Mas como Deus levantou juízes no meio deles que serviram a Deus? É um questionamento, né? Para você pensar. Talvez até conhecessem Deus, mas decidiram não obedecer a Deus. Ou não. Mas que a palavra de Deus precisa estar no coração dos nossos filhos, precisa. Vamos ler Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 5 a 7, por favor, no Data Show. Que versículos abençoados. Amém? Deuteronômio 6 diz assim, vamos ler, igreja. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Responsabilidade dos pais, ensinar os filhos a palavra. Ensinar a amar a Deus não é responsabilidade da igreja. Na EBD, não é responsabilidade da igreja ensinar para os filhos somente na EBD e no culto à noite. Essa responsabilidade é sua, mãe e pai. Seu filho vai amar a Deus se você ensinar ele a amar a Deus. Sua filha vai amar a Deus se você ensinar ela a amar a Deus. Conte as histórias da Bíblia para ela. Ensine para ela. Seu filho vai estar na escola dominical se ele vê você na escola dominical. Eu não sei por que as pessoas não vêm à escola dominical. Antes não vinham porque era de manhã, tinha que fazer o almoço. Agora a escola dominical é à tarde. Dever dos pais é ensinar os filhos sobre Deus. Irmãos, seus filhos conhecem o verdadeiro Deus? Eu não digo as histórias da Bíblia somente. Eles conhecem o verdadeiro Deus. O Deus que faz milagres. Você conta para os seus filhos o que Deus fez na sua vida. Algum tempo atrás, quando você começou a servir ao Senhor, conte para ele. É tão importante. Ele vai ficar maravilhado de saber os seus testemunhos. E eu sei que o Senhor fez muitas coisas na sua vida, porque Ele faz. Ele é Deus poderoso. Precisamos criar os nossos filhos de acordo com a palavra. Não criar os filhos conforme a palavra é desobediência a Deus. Efésios 6, de 1 a 4, diz que nós precisamos criar os nossos filhos na doutrina do Senhor, na doutrina da palavra. É conforme a palavra. Amém? Concluindo, Israel sofreu severamente nas mãos do inimigo, que eles mesmos permitiram permanecer com eles. Amados, Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É isso que o Senhor quer de nós. O verdadeiro arrependimento. Que o nosso arrependimento não seja o de Boquim, onde eles choravam simplesmente porque eles sabiam que eles iam passar, mas não porque eles estavam arrependidos de fato. Mas que o nosso arrependimento seja sincero, arrependimento de mudança de vida, de querer ter uma vida diferente, uma atitude diferente. Domingo passado nós recebemos desafios aqui. O que você fez com os desafios que foi pregado pelo irmão André?
Você leu Apocalipse 21? O celular ainda te dominou? É o Deus desse século. Ninguém tem tempo para nada, só para estar no celular. Precisamos tirar esses deuses da nossa vida. Tudo com equilíbrio, para a glória de Deus. Tudo o que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. O segredo de uma vida, de uma família, de uma sociedade feliz é obedecer a palavra dia a dia. Toda a sociedade, toda a família, toda a igreja, toda pessoa que obedece à palavra de Deus na sua totalidade, ela é feliz. Amém? Fique de pé, amados. Fique de pé.